Simbora, simbora, simbora! Em Porto Alegre, dia chuvoso por aqui. Como é que tá por aí? Seguinte, vamos direto ao que interessa, porque sempre a gente tem muito pouco tempo. Deixa eu colocar meus óculos, meus olhinhos. Seguinte, hoje o tema é um dos temas que eu mais gosto de falar. O nome da live é Comando Verbal. Só que a gente pode colocar dentro desse assunto um monte de coisa. Dentro desse assunto, um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente pode abordar, tá? E hoje eu venho trazendo algumas nomenclaturas, algumas coisas que a gente fala de maneira incorreta e que podem prejudicar a tua aula de dança, né? O teu ensino dentro da dança do ventre. Então, é o seguinte. Essa live vai te dar várias dicas de como se comunicar com o teu aluno. E antes de tudo, tem que me apresentar, né? Quem sou eu? Meu nome é Mary Hesler, sou bailarina profissional de dança oriental árabe há 15 anos, medicina tradicional chinesa e fundadora do Physiobelly Dancer, que é a dança do ventre em prol da fisioterapia. Fisioterapia em prol da dança do ventre. Seguinte, deixa eu pegar minha folhinha aqui pra vocês. Bom, como é que o comando verbal ele pode te prejudicar dentro da sala de aula? Acontece que é o seguinte, as nossas palavras, as nossas frases, as palavras que a gente fala, ela tem muito impacto quando a gente está ensinando alguma coisa. Não digo só na dança do ventre, eu digo em tudo, certo? Então, a gente tem que cuidar com algumas coisas e a maneira que a gente fala, porque isso pode repercutir, vai repercutir no aprendizado e na efetividade da tua aula. Mary, o que uma fisioterapeuta tá vindo falar disso? Pois é porque tem muitas questões do nosso corpo humano que a gente fala de maneira errada. E eu vou te trazer, já tô com saudade dessa minha físio, pois é, né, Dê? As minhas mãozinhas também. E aí, o que acontece, tá? Tem algumas coisas no nosso corpo humano que a gente acha que a gente tá falando de uma forma certa, mas a gente não tá. E utilizando essas palavras erradas, a gente acaba gerando gatilhos mentais, só que de forma errada. Alguém já ouviu falar em gatilho mental? Gatilho mental são coisas que a gente, como se fosse a gente estalasse os dedos e a gente acaba gerando coisas no nosso corpo ou até na nossa mente, ou de forma boa ou de forma ruim. Então, é uma consequência daquilo que a gente faz. Por exemplo, eu comecei aqui, que eu acho sensacional, essa parte aqui, ó, pra quem tá assistindo ou vai assistir depois, é uma das principais, que é a nossa postura de base. Eu fiz um post esses dias falando sobre as posturas de base e muita gente, que bom, agradeço de verdade, e muita gente veio falar comigo sobre esse post dessa tabelinha, que eu coloquei assim, ó, mitos e verdades, né, da dança do ventre. E muita gente veio falar comigo dizendo assim, Mary do céu, essa tabela, como assim? Tu tá indo contra tudo que a gente aprendeu a vida inteira, né? E eu fiquei muito feliz das pessoas que vieram entrar em contato comigo, muitas pessoas vieram no inbox, questionando mesmo essa tabela, dizendo assim, tu é maluca, né, de tá publicando isso? E foi por conta disso também que eu resolvi fazer essa live, mas principalmente para te mostrar que as coisas, quando a gente vai ensinar, postura básica principalmente na dança do ventre, a gente tem que ter um vírgula, tá? E que nada a gente pode engessar e ter como regra. Então essa live é uma das minhas lives preferidas, dos assuntos preferidos. Olá, Baidun, como estás? É uma das minhas lives preferidas porque isso vale pra vida, tá? Então é o seguinte, vamos começar pela nossa postura de base. O que acontece? Quando a gente fala em postura de base, quem aí já aprendeu assim, ó, pé em paralelo, dobra joelho,
encaixa quadril, contrai abdômen, abre peito, fecha costela, relaxa ombro, cotovelo para fora e olha para cima. Normalmente quando a gente aprende, a gente pisa dentro de uma sala de aula, a primeira coisa que a gente aprende a fazer é isso. Só que agora eu vou te dizer, tá errado, tá? Tá errado. Mary, mas como assim tá errado? Eu sempre ensinei assim. Pois é, eu sou como você, tá? Eu passei muito por isso, ensinei muito assim por muitos anos, até começar a ver que não tinha explicação nenhuma pra gente ter essa postura de base, tá? Uma seguidora, quando eu fui explicar sobre essa tabela, né, eu falei, porque a gente tem essa regra, né, na dança do ventre, pé em paralelo, não sei o que, biriri, e dança como? Aí ela, dança com os olhos. Pois é, porque tu fica nessa postura aqui, e aí tu dança só com os olhos, né? Porque como é que depois de tudo isso, de todos esses comandos, boa noite, Joelma, depois de todos esses comandos tu fica engessada, né? E como é que tu vai querer que o teu aluno se solte a partir daí? Não tem como. Então, postura de base é uma coisa que a gente vai falar muito hoje, porque tem tudo a ver com o nosso comando verbal. E agora eu vou te dar a explicação do porquê. Eu vim, né, com uma teoria, e graças a Deus está sendo muito bem aceita, do não encaixe de quadril como postura básica, né? Se você já viu esse meu vídeo, essa minha explicação, dá um ok aí. Se você não viu, corre no meu feed, que é um dos primeiros vídeos que eu postei explicando do não encaixe de quadril. Quando eu surgi com essa explicação do não dançar com o quadril encaixado e o que isso causa de problema, muitas pessoas vieram me falar assim, Mary, eu já ensinava o quadril na pelve neutra, só que eu ensinava falando encaixe de quadril. Então, o que acontece dentro da dança do ventre? A gente não tem um regulamento que a gente tenha que usar a mesma nomenclatura para tudo, né? Então, por exemplo, para mim, eu já ouvi falar que este movimento de básico egípcio, em algum lugar, se chama mula manca. O do porquê, eu não faço nem ideia. Tá? Então, isso muda muito. Só que é muito importante como a gente se comunica com o nosso aluno, porque as palavras têm muita força. Então, hoje vai ser uma aula muito legal, muito divertida, que a partir de hoje, não só na aula de dança do ventre, vocês vão começar na vida de vocês a mudar o vocabulário de vocês. Isso aí vai te dar mais autoridade, vai fazer com que tuas turmas fiquem mais eficazes, efetivas, certo? Vamos começar com o joelho. Vamos começar com os pés, desculpa. Os pés é o seguinte. Vixe, essa live vai ter que ser dividida em duas partes. Os pés é o seguinte. Mary, mas tu não disse que a vida inteira eu aprendi que meus pés têm que estar em paralelo e tu falou que é mentira. Sim, é mentira. Por quê? Os nossos pés, eles não têm que ficar em paralelo. A gente tem que olhar o nosso joelho. O nosso joelho é quem vai dizer como os nossos pés vão estar. Então não é o pé. A gente não vai começar pelo pé, a gente vai olhar o nosso joelho. O nosso joelho, dentro da fisioterapia, para ter mais segurança, prevenção, o nosso joelho, ele sempre tem que estar apontado para frente. Só que normalmente, não estou dizendo que é regra. Normalmente, os nossos joelhos, com os pés paralelos, eles ficam para dentro, principalmente quem tem joelho valgo. Mary, o que é joelho valgo? Joelho valgo é joelho junto. Eu, Mary, tenho joelho valgo, vocês estão vendo? O joelho é junto. Quando eu tenho aquele joelho afastado, a gente chama de joelho varo. Bom, na maioria das pessoas que tem joelho valgo junto, os pés em paralelo, os joelhos caem para dentro. Vocês estão vendo? Aqui eu tô de preto, melhor se eu tivesse sem a calça, né? Se não tivesse aparecendo o joelho.
Os meus pés, os meus joelhos, eles estão apontando levemente para dentro nessa posição dos meus pés em paralelo. Se eu coloco levemente a ponta do meu pé, as duas pontas do meu pé para fora, automaticamente o meu joelho ele vira para frente. Mary, por que o joelho tem que ficar para frente? Porque o nosso joelho, quem fez o curso aí, ou a mentoria, sabe disso. Quando o meu joelho ele fica virado para frente, o nosso joelho ele tem uma ligação direta entre o meu pé e o meu quadril, tá? Se o meu pé tá numa posição, vai acarretar aqui no meu quadril. Se o meu pé tá em outra posição, vai acarretar aqui no meu quadril. Então, a gente tem que manter o joelho alinhado à frente. Isso muda de pessoa para pessoa. Tem uma aluna minha que mostrou já pra mim que os pés dela em paralelo, os joelhos já estão pra frente, mas o joelho dela é vário, é afastado. Então tá tudo bem. Ah, então quer dizer que pra ela o pé paralelo tá ok. Sim, tá ok. Mas se o joelho dela com os pés em paralelo estivesse apontando pra dentro, estaria errado, tá? Tanto que o Tito, um grande bailarino aí nosso, ele dança assim. E tá tudo bem. Então, o errado é dizer que sempre os pés têm que estar em paralelo. Porque não, isso é mentira, isso é mito. Os pés não têm que obrigatoriamente estar em paralelo. São os joelhos que têm que estar apontando para frente. Agora, por quê? Quando o nosso joelho está apontando para frente, a gente cria um espaço no quadril. Como assim? A gente tem vídeo do Reels que eu explico sobre o que é pelve e o que é quadril. Foi um dos últimos que eu publiquei, bem facinho de entender. O que acontece? O nosso fêmur, que é esse osso da minha perna, o osso maior do nosso corpo humano, que é esse da coxa, ele se insere aqui na minha pelve, né? Então a gente tem a articulação que forma o quadril. Então, o meu fêmur, ele articula com a fossa do meu acetábulo, que é a minha pelve. Quando a gente tem essa articulação do fêmur junto com a minha pelve, existe um espaço, que existe uma cartilagem no meio para acontecer essas rotações e movimentos. O que acontece? Quando a gente fica com o nosso pé em determinada posição, a gente aumenta ou diminui o espaço nessa minha articulação do quadril. Quando a gente tem o nosso joelho virado para dentro, a gente tem uma diminuição do meu espaço. Quando o meu joelho fica para fora, a gente tem uma diminuição do meu espaço. Existe um pontinho, a gente pode chamar ele de ponto G, tá? Existe um pontinho que a gente aumenta esse espaço. E é quando o meu joelho está direcionado para frente. Mary, então por que as bailarinas de balé, elas ficam com o pé para fora? Porque elas não precisam de mobilidade de quadril. Uma coisa que a gente, na dança do ventre, precisa. Então, elas não precisam que esse quadril ele fique solto, diferente da dança do ventre. Então, na dança do ventre, sim, o nosso joelho ele precisa ficar virado para frente. E não é o pé em paralelo, e sim o joelho para frente. Então, já anota no teu caderninho que a partir de hoje você nunca mais vai pedir para o seu aluno colocar o pé em paralelo. Antes de qualquer coisa, você vai parar e olhar se o joelho do seu aluno está virado para frente. Se não tiver, se estiver para dentro, você pede para o seu aluno virar o pé para fora. Se ele tiver o pé em paralelo e os joelhos já estiverem para frente, não muda, é isso aí. Certo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar que eu tô aqui para vocês, tá? Então, Mary, qual seria a posição dos meus pés se o meu joelho é valgo, tipo o meu médio, joelho junto? Os pés em andeor, levemente em V. E aí vocês têm que testar no corpo, tá? O joelho à frente e vai vendo em qual ângulo que o joelho fica para frente. Não sou eu, Mary, que tô falando sobre isso, são estudos científicos do corpo humano e da saúde, do meio da saúde, tá? Biomecânica e avaliação postural básica. Vamos pro joelho? Seguinte, Mary, eu já ouvi falar que o joelho tem que ser dobrado para dançar a dança do ventre, né? Então a gente dobra o joelho para fazer shimmy, para fazer batida, dobra o joelho. Vamos dizer uma coisa para vocês. Agora vai ser até engraçado.
vocês dobram e esticam roupa. Vocês não dobram nem esticam nada no nosso corpo. Dobrar e esticar é roupa. Vocês dobram roupa para colocar no armário e esticam roupa para colocar no varal. A gente não dobra nem estica nada no corpo humano, tá? Nada como falar com conhecimento científico. Adoro! Sim, eu tô dando isso pra vocês, ó, pra vocês usarem em aula, viu? Bom, dobrar e esticar é só roupa. No nosso corpo, a gente flexiona e estende, tá? Então, aqui no meu braço, eu tô flexionando o meu cotovelo e eu tô estendendo o meu cotovelo. Então, a gente não dobra e não estica, tá? Mary, mas pode ser ridículo isso. Vou te mostrar que não. Quando a gente fala pro nosso aluno assim, ó, dobra joelho, qual é a reação que a gente dá com essa frase no nosso aluno? Vamos pensar. Dobra joelho. Dá vontade de fazer isso, né? Agora, se tu falar pro seu aluno, flexiona o joelho, é mais sutil. Vocês não conseguem sentir que é mais sutil? Só que na dança do ventre, a gente não vai dançar com o joelho flexionado. A gente vai dançar com o joelho semiflexionado. Agora eu vou dar uma vírgula aí, porque é o seguinte. Muita gente acha que esse joelho, ele fica semiflexionado por uma questão consciente. Gente, isso é muito importante, meu Deus do céu. Isso é muito importante. É mito, tá? Não flexionar os joelhos é um comando que eu, Mary, não dou em aula. Por quê? Quando os nossos pés, vocês colocam o joelho na posição reta, virado para frente, e bota o pé na posição que o nosso joelho fica apontado para frente, automaticamente o meu joelho fica semiflexionado. Que incrível o nosso corpo humano, né? Ou seja, você não precisa pedir para o seu aluno flexionar o joelho para ficar numa posição básica, uma postura base. Porque ele automaticamente é coisa intencional, mas não. A semiflexão do joelho, ela vem automaticamente junto com a posição dos pés de vocês. Então, se o aluno de vocês está em extensão de joelho, é porque o seu aluno não está com a pelve neutra, que aí daqui a pouquinho a gente vai chegar, e nem com os pés organizados na posição que tem que estar. Então, com os meus pés em paralelo, o meu joelho fica estendido. Se eu coloco meus pés em andeor, o meu joelho ele fica com um leve espaço. Eu nem gosto de falar para os meus alunos que é semiflexão. Eu gosto de falar que é um espaço, é um respiro que a gente fica no joelho. Então, não foquem no joelho, foquem abaixo. Porque quem vai mostrar como que tem que ficar o joelho não é o próprio joelho. Porque se o aluno tiver que pensar que o joelho tem que ficar semiflexionado, ele daqui a pouco vai dançar de um jeito que eu até já usei a expressão aqui com vocês, chamada dança cagada. A dança cagada é quando o aluno semiflexiona, porque isso aqui é semiflexão também, e ele dança assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, eu que sou baixinha, quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,50 m. Imagina se eu, com Mary, grande Mary, tivesse que dançar assim. Aí pronto, acabou com a minha vida, ninguém mais me enxerga em cima do palco. Então a gente tem que crescer. Então o joelho, ele não é cagado. Ele fica na posição de descanso, de respiro. Ele tem esse espacinho no joelho quando eu boto meu pé em andeor ou quando eu coloco meus joelhos apontados para frente. Tranquilo? Entendido até então? Olha só quantas coisas a gente já mudou aqui. Então, a partir de agora, você dentro dessa sala de aula vai mudar o jeito que você fala as coisas. Eu sei que às vezes vai demorar, às vezes vai dar um creque ali. Até hoje eu mesmo, principalmente nas aulas de pilates, às vezes eu falo flexiona e o aluno não entende, aí eu tenho que falar, dobra. Mas aos poucos você vai educando o seu aluno, certo? Vamos pro quadril?
O quadril é o seguinte, né? O quadril, a louca da Mary aqui, chata pra caramba, sempre bate na mesma tecla do não encaixar quadril, não encaixar quadril, não encaixar quadril. Eu vou vir para essa nomenclatura. Vou perguntar para vocês o seguinte, tá? Encaixe de quadril. Vocês estão encaixando o que onde? Essa é a pergunta que eu faço. Encaixe de quadril. A gente está encaixando o nosso quadril onde? Isso eu sempre me perguntei. Gente, nós não somos quebra-cabeça. Nós não somos Lego. A gente não encaixa nada. Nosso corpo, ele é inteiro. Imagina, encaixa o quadril. Pega lá o quadril que tá lá distante. Pega o quadril, ó. Foi lá pro meio da rua. Pega o quadril e encaixa aqui no corpo. Gente, não. Ninguém encaixa nada no nosso corpo. Já tá tudo encaixado, graças a Deus. O ruim é quando desencaixa. Aí quando desencaixa tem um problema. Normalmente tem que ir pra cirurgia, tá? Ah, Mary, mas é um vocabulário que se usou por muito tempo. Mas porque a gente não tinha esse conhecimento. Agora a gente tem. Então agora a gente pode falar bonito, tá? Então o que acontece? A gente não encaixa nem desencaixa quadril. Eu sei que várias das minhas publicações eu falo em encaixe e desencaixe porque é como vocês conhecem. Mas a partir de agora, vocês que estão vendo essa live, que irão ver depois, vão ter este conhecimento de que nada encaixa em nada. E o que a gente faz é anteroversão e retroversão. Foca aqui. Bom, o famoso encaixe de quadril. Encaixe de quadril é isso, retroversão da minha pelve. E o desencaixe é isso, empinar o bumbum, né? É a anteroversão. Pensa o seguinte, para ser mais fácil para vocês. Eu, Mary, não falo mais anteroversão, retroversão, muito lento, muito demorado. Então eu falo antero ou póstero, ou anterior, posterior. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Quando eu for empinar meu bumbum, eu tô levando minha pelve para frente, tá? Ou para baixo, como vocês preferirem. Quando eu estiver levando minha pelve para frente, eu vou pensar em anterior, anteroversão. Quando eu estiver encaixando o meu quadril, levando minha pelve para trás ou para cima, eu estou pensando em posterior ou retroversão. Então, para frente é anteroversão e para trás é retroversão. Agora é o seguinte, pensa comigo. Quando a gente fala em encaixe de quadril, vocês veem que é uma palavra muito forte, encaixe de quadril, né? Então, pega lá uma aluna ou aluno que está começando e fala assim, encaixa o quadril. Automaticamente ele vai fazer assim, ó. Não é verdade? Porque é uma palavra muito forte. Se você falar assim, ó, faz uma leve retroversão, ou puxa teu pubis, que é essa partezinha daqui, levemente para cima, ou para frente. Eu gosto muito de usar o pubis, tá? Como referência. Então, leva o pubis levemente para baixo, ou leva o pubis levemente para cima, ou anteroversão, ou retroversão. O que acontece? Acaba sendo muito mais fácil para o aluno de vocês fazer um movimento suave e não agressivo, porque encaixe e desencaixe é uma palavra muito forte. Isso gera muito gatilho mental. Então, a partir de agora, é claro que a postura básica de base é pelve neutra. E eu já falei aqui diversas vezes da pelve neutra. Mary, não sei como chegar na pelve neutra. Meu feed. Olha lá no meu feed que tem um monte de coisa eu falando já em pelve neutra. O Instagram é novo, mas já tem muito conteúdo. Então, pelve neutra, nem anteroversão, nem retroversão. Pelve neutra, com uma leve curvatura na lombar. Tranquilo? Vou subir um pouco mais e vou pro meu abdômen. Abdômen, até tinha colocado ele aqui no final que eu tinha esquecido dele. O abdômen é o seguinte. Abdômen. Esse aí eu acho que até já coloquei também conteúdo sobre isso aqui. O abdômen ele não é nem relaxado e nem contraído. Normalmente a gente aprende aquela postura básica da dança do ventre, é o quê? Contração de abdômen, né? Só que contrair alguma coisa é juntar, aproximar.
Pesquisem no Google, tá? Sinônimos de contração. Contração é encurtar, aproximar, tá? That's for example. Exatamente. Até a Rewen. Rewen? Tá entendendo em português que eu tô falando? Bom, o que que acontece? Contrair abdômen é aproximar a origem da inserção da musculatura. Então, quando eu falo contrai abdômen, eu tô falando pro meu aluno fazer isso aqui, ó. Quando que a gente usa contração de abdômen? Quando a gente vai fazer abdominal. Isso sim, é uma contração de abdômen. A nossa postura básica da dança do ventre não é contração de abdômen. É claro que a gente vai ter movimentos que vamos contrair abdômen. Isso ok. Como, eu chamo de cuco, né? Mas tem gente que chama de reloginho. A Vânia é uma das que me falou. Como é que chama aí na sua cidade? Eu não sei. Pra mim é cuco. Esse... Pra mim eu chamo de cuco. Não sei vocês. Érica maravilhosa, como é que tá? Então, claro que a gente vai utilizar dessa contração de abdômen para fazer os movimentos. Só que a postura básica não é contração de abdômen. Não é abdômen relaxado e também não é abdômen contraído. É ativado. O que significa abdômen ativado? É o abdômen acordado, é o abdômen ligado, é o abdômen com tônus muscular. É aquela coisa que também não é flácida e também não está em contração. É isso aqui, ó. Assim eu danço. Mary, eu tenho que dançar sempre assim? Sim, sabe por quê? Porque com essa ativação abdominal, dessa musculatura de core, que a gente chama, que é essa musculatura que faz essa cinta protetora da minha coluna, ela tem que estar ativada para não gerar dor ou lesão. Porque o que acontece? Quem protege a nossa lombar, essa live aqui, ó, um monte de coisa pra vocês. Quem protege a nossa lombar é a nossa musculatura de core. Core é a musculatura que protege essa minha coluna lombar. Então, se a dança do ventre, a gente tem muito impacto, principalmente quando a gente faz movimentos de secos, né? Se o nosso abdômen ele não tiver ativado, a gente tem muito mais lesivo para as nossas articulações de coluna. Mary, tenho muita dificuldade por conta da minha hiperlordose. Então, hiperlordose, já vou dar para vocês aqui, ó. Na hiperlordose, a gente tem uma fraqueza dessas nossas musculaturas anteriores e o encurtamento dessas minhas musculaturas posteriores, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem hiperlordose, a gente tem que fortalecer essa parte anterior e relaxar, alongar essa parte posterior, tá? Então, por exemplo, quando a gente fizer... Eu acho que eu vou lançar essa pra vocês, eu vou colocar depois nos stories pra ver o que vocês querem. Mas a gente pode falar uma live inteira só sobre hiperlordose, depois só sobre retificação, depois só sobre o que vocês quiserem. A gente pode pegar uma live e falar só sobre esses temas. O que vocês acham? Pode ser até a próxima live, se vocês quiserem. Só sobre hiperlordose, sobre o que a gente pode fazer, o que a gente não faz, o que a gente tem que cuidar. Um monte de coisa que dá pra fazer na questão da hiperlordose. Eu, como tenho retificação, eu vou trazer uma boneca na próxima live, uma boneca chamada Jana, pra... mostrar pra vocês o que pode e não pode. Como eu tenho retificação, eu não posso mostrar os exercícios de hiperlordose. Mas eu chamo como é que chama? Uma modelo para mostrar pra vocês. Bom, seguinte. Estávamos em abdômen, né? O abdômen na dança ele sempre tem que estar ativado, justamente para proteger a nossa coluna. Então a postura de base não é contração, não é relaxado, é ativado. Agora a gente vem de encontro com outra coisa. Olha só que interessante, tá? Cadê? Deixa eu voltar aqui no peito. Olha só. Eu fico chocada como o nosso corpo, como a nossa anatomia ela é maravilhosa, né? Eu sempre falo em compensação de movimento. Se a gente mexe em um músculo no nosso corpo, outro mexe, que outro mexe, que outro mexe, e assim a gente mexe tudo. Então, tudo tem que estar harmônico, tudo tem que estar funcionando conforme o previsto.
não o imprevisto, né? Bom, olha só, a gente tem na postura base da dança do ventre, como a gente aprendeu muitas vezes, e eu também já ensinei muitas vezes, que a gente tem que abrir o peito, né? A gente fala, a postura da dança do ventre tem que abrir o peito. Na verdade, eu vou usar a expressão agora que meu irmão, Leandro, falou pra mim quando eu tava montando essa live. Eu cheguei e falei pra ele, ô Leandro, tu como educador físico, o que tu acha de, na dança do ventre, ter que abrir o peito? E ele me respondeu da melhor forma possível. Ele falou assim, só se for pra fazer uma cirurgia, né? Gente, sensacional. A próxima vez que alguém me falar, ai, tem que abrir o peito, eu vou perguntar qual cirurgia torácica que a pessoa vai fazer. Porque ninguém abre peito nenhum. Nosso peito continua aqui, bem belo, maravilhoso. Graças a Deus, nunca abriram meu peito e não quero que abram tão cedo. Espero que nunca. Então, abrir peito é outra expressão que a gente usa de maneira muito errada. Porque, na verdade, ele não tem como abrir peito. Quando a gente tem duas coisinhas que a gente faz que automaticamente, quando a gente quer abrir peito, acaba acontecendo essa abertura de peito natural. A gente tem que mudar um pouco o nosso foco. Em vez de vocês olharem para o peito, eu vou ensinar para vocês agora olharem para duas outras estruturas que vai ser muito mais fácil para o seu aluno se manter na posição, tá? Primeira, lembra do abdômen? Se o meu abdômen tá relaxado, minha postura tá assim. Quando eu falo pro quando eu falo pro meu aluno ativar abdômen, olha o que acontece com o meu peito. Olha que mágica que acontece. Que incrível, né? Ó, relaxou, ativou. Relaxou, ativou. Eu não tô pensando em peito, eu só tô fazendo abdômen. Quando o meu abdômen ele fica ativado, automaticamente o meu peito ele sobe, ele se eleva. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra estrutura que trabalha junto nisso. Escápula. Outra coisa, não se encaixa a escápula. Mesma coisa que eu falei antes pra vocês. Nós não somos legos, nós não somos quebra-cabeça. Não encaixa escápula em lugar nenhum. A escápula, graças a Deus, continua no braço, tá? Pode desencaixar, tem muita gente que desencaixa, né? O ombro fica caído assim, mas não é o caso. Então, é o seguinte, as escápulas, eu gosto de usar a nomenclatura de juntar. Junta as escápulas, fulana. No momento em que, ativou o abdômen, né? Agora tu pede pro seu aluno juntar, aproximar as escápulas. Olha o que incrivelmente acontece com o peito do meu aluno. Incrível, né? E eu não tô pedindo pra ele abrir peito. Eu tô pedindo pra ele ativar as musculaturas que tem que ativar. Só. Ativa abdômen, ativa escápula, junta escápula, aproxima escápula. Se eu desaproximo as escápulas, isso acontece. Se eu desativo, relaxa abdômen, isso acontece. Então, vocês vão começar... Tá demais essa live, né? Eu tenho que falar que tá mesmo. Essa live, parabéns pra mim. Muita informação. Será que essa live já vai ser publicada, se Deus quiser, se não cair nada? Vai ser difícil depois escolher os conteúdos dessa live pra distribuir pra vocês. Dá vontade de distribuir a live inteira. Olha só. Então, pra vocês entenderem que não é, que automaticamente vocês não podem pensar em peito. Se vocês falarem pro aluno de vocês assim, abre peito, ele vai fazer isso aqui, Meu abdômen tá esquecido, minhas escápulas, nem sei o que tá acontecendo. Ele vai ficar nessa posição. Aí ele dança nessa posição aqui, Que coisa bem horrível, né? A coluna que Jesus o tenha. Então, assim, ativa o abdômen, junta a escápula. Aqui sim eu tenho os meus movimentos, tá? Live Mara, cheguei agora. Simbora, Van! Então, pra vocês verem como a gente tem que mudar um pouco o foco. E é por isso que muitas vezes o seu aluno, ou a gente mesmo, tá? Me bota nisso aí. Em sala de aula, quando a gente fala assim, abre peito, sustenta por 10 segundos. Aí quando vê o aluno de você já tá aqui de novo. Por quê? Porque ele não tá pensando na musculatura, ele tá pensando no peito, na região.
Só que, graças a Deus, a gente não tá pedindo para ninguém abrir peito. Ninguém tá querendo fazer cirurgia, tá? A gente tá querendo ativar as musculaturas que tem que ser ativada. Então, se você falar pro seu aluno assim, ó, se você ativar o abdômen e ativar a musculatura escapular, juntar as escápulas, aproximar as escápulas, ele já vai saber que isso é uma postura, que ele precisa dessa ativação para fazer os movimentos de dança. E aqui ele faz, tranquilo? Mudando então, para fora também, tem essa, peito pra fora. Sei lá, quem tem silicone, tira o silicone pra... não sei, tá? Bom, mas gente, eu já dei muita aula assim, tá? Muita. Só que eu via que os comandos eles não eram efetivos. Logo depois o meu aluno já desmilinguia todo. Ou então ele não entendia, porque a gente tem várias interpretações da mesma coisa. Como eu falei desse negócio de abrir peito, né? Você quer, na verdade, que seu aluno tenha uma postura. Ative o abdômen, as escápulas juntas, né? E daí a interpretação dele pode ser diferente. Quando você pede pra ele abrir peito, não necessariamente ele vai ativar abdômen, juntar escápula, nem nada. Ele pode só botar o peito pra fora e dançar assim. Então, pra vocês entenderem que existem várias interpretações do mesmo comando. Por isso que é melhor vocês darem o comando diretamente certo, tá? Vamos pra ombro. Esse ombro é um dos meus preferidos. Sabe por quê? Porque esse ombro eu aprendi, eu acho que faz uns 3, 4 anos atrás, num curso de pilates que eu fiz. Eu fiz como aluna, né? A Manu Pimentel, já vou fazer um marketing pra Manu. A Manu é maravilhosa, ela trabalha com fisioterapia e pilates na área da saúde da mulher. E eu fiz um workshop de pilates com ela, dentro da saúde da mulher, e que ela me falou sobre relaxar ombros. Quem aí dá aula de dança e fala assim, relaxa ombro, Maria? E a Maria, que tá assim, fala, mas eu tô relaxada. Aí tu fala, não tá, Maria, relaxa ombro. Aí ela, eu tô relaxada. Só que é o seguinte, a Maria, ela trabalha em escritório. Não, vamos pegar agora hoje em dia, né? Tá todo mundo em home office. A Maria, ela trabalha assim, ó. O dia inteiro. O dia inteiro ela trabalha assim. E daí ela vai pra aula de dança. Aí ela fica assim. Nossa, hoje tem aula de dança, vou arrebentar. Aí chega a Mary e fala, Maria, relaxa o ombro. E ela, profi, eu tô relaxada. E pra ela tá. Aí está. Porque pessoas muito tensas, muito estressadas, normalmente já andam assim. E pra elas, isso aqui é o normal delas. Então, a gente pedir pra relaxar o ombro é a coisa mais estranha e burra que tem. Porque a pessoa... Eu amo essas explicações maravilhosas. Bom, então o que acontece? Quando a gente pede pro nosso aluno relaxar o ombro, ele não tem ideia do que tu tá querendo dizer, porque pra ele isso aqui é relaxamento já. Então, e isso eu fiz muitos anos errado, tá? Muitos anos eu falava relaxar o ombro, há muitos anos. E o relaxar, a interpretação de relaxar é diferente pra mim e pra ti, né? Na verdade, o que a gente quer é que ele desça o ombro, ele afaste o ombro da orelha. É isso que a gente quer do nosso aluno. E agora eu vou dar uma dica pra vocês, que eu acho que eu dei semana passada por uma aluna minha. Sabe quando a gente sabe que a distância entre o ombro... quando a gente tem o nosso ombro numa posição ideal, é quando a gente faz esse ring loose, sabe? E do minguinho do meu dedão até o meu ombro, a gente tem essa distância. Se a gente tem essa distância do ring loose, aqui a gente tem o nosso ombro relaxado ou na posição correta para não gerar mais tensão. Então, quando eu tô com o meu aluno na posição de braço, você não pode pedir para ele relaxar. Aí eu vou dar outra dica para vocês. Mary, mas eu tô falando para ele descer os ombros, mas ele não entende. Então eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem com o seu aluno já tiver o ombro para cima, elevado,
e você quiser que ele entenda que ele tem que descer os ombros, vocês vão pedir para ele fazer ao contrário. Então, vocês vão pedir assim, ó. Tá, já não deu, ele não tá entendendo o que eu quero. Meu Deus do céu, será que eu tô me fazendo entender? Porque a gente começa assim, né? A gente já tentou isso, tentou daquilo, e a gente começa a gente se achar burra, né? Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. E daí eu, gente, não é possível. Ó, caiu. Então, é o seguinte, vocês vão pedir pro aluno de vocês fazer o contrário. O aluno de vocês tá aqui. Você já pediu para ele relaxar, mas não relaxou, não entendeu nada. Agora, então, você vai pedir assim: Maria, faz o seguinte, então. Traz os teus ombros para a orelha. Ah, é? Mas como assim? Tenta encostar os teus ombros na orelha. Ela vai fazer assim. Aí tu, tá, agora, sem mexer o tronco, tu vai tentar, como se fosse, né, tocar a ponta dos teus dedos lá no chão. Ha! Vocês viram? Então, vocês vão usar dessas artimanhas. Em vez de pedir pro aluno de vocês relaxar o ombro, vocês primeiro, não dá pra ir direto no chão, tá? Vocês têm que pedir primeiro pra ele levar o ombro à orelha e depois pedir pra ele levar a ponta dos dedos pro chão. Aí ele vai conseguir entender, ele vai fazer, querendo ou não, uma mobilização escapular sem ele saber. Você vai estar fazendo com que ele faça indiretamente. E vai mostrar pra ele que sim, ele tem como descer a escápula ou o ombro, tá? Então essa é uma dica pra vocês. Outra dica que eu dei até pra essa mesma aluna minha na aula presencial semana passada. Normalmente a gente tem muita tensão, né, desses meus ombros, dessas minhas musculaturas, quando a gente tá aqui, né? Normalmente o nosso aluno ele fica assim, querendo ou não, começa assim e vai subindo, daqui a pouco tá aqui. E tu, pô, mas que saco, né? Aqui embaixo é mais fácil para vocês conseguirem esse ombro para baixo, tá? Esse ombro relaxado. Quando a gente vem para cá para cima é mais difícil. Normalmente a gente já se coloca em posição assim. Então, outra dica. Vocês vão lá em cima, pode pegar uma mão na outra, e vocês vão fazer a mesma coisa que eu falei antes para vocês. O cotovelo, vocês têm que dar esse comando pro aluno de vocês. Tem que ficar imóvel, não pode se mexer o cotovelo. A gente tá pensando em ombro e escápula. Vão levar o braço lá pra cima. E vocês vão subir e vão falar assim, ó, encosta ombro na orelha. Agora, sem mexer o cotovelo, vocês vão descer os ombros em direção ao chão. Feito, ficou na posição que tem que ficar. Agora abre o braço ou uma mão fica aqui. Então, vocês sempre, isso não sou eu que estou falando, isso aqui é uma técnica de quando a gente quer que o aluno ou o paciente, né, depende, entenda determinada postura e ele já tem uma postura mais tensionada, vocês pedem para ele tensionar mais, ou seja, piorar a situação dele para depois melhorar. Então, se o seu aluno já está assim, você pede então para ele realmente tensionar mais, levar o ombro em direção à orelha, para agora ele descer em direção ao chão. Isso vai dar uma maior percepção corporal para esse teu aluno. Isso é comprovado, tá? Isso é uma técnica da fisioterapia. A gente chama de mobilização neural, se não me engano, tá? Se não me engano, posso estar errado. Vamos para mais... Tá terminando, o meu tempo está acabando. Ah, essa da cabeça é maravilhosa. Essa da cabeça é o seguinte. Queixo no peito não existe, tá? E queixo no peito não. Queixo pro alto também não. Porque a gente quer que o nosso olhar fique pro horizonte. Eu tenho uma mania. Isso é mania. Mania. Eu tenho mania de ficar dançando olhando pro chão. Isso é um horror. Eu tenho essa mania, tá? Mas a gente muda a posição da nossa cabeça conforme a gente olhe. Então não tem como a gente dançar com a cabeça pro chão e olhar pra frente. O nosso olhar é que comanda a nossa posição de cabeça. Então não adianta vocês levarem queixo pra cima, porque as pessoas não entendem. Quer dizer, não vou generalizar. Muitas pessoas
não entendem o queixo pra cima. Às vezes elas fazem isso aqui, ó. Eu tenho um aluno meu do Pilates que eu sempre falo, ele sempre acaba ficando assim, ó. E eu falo, fulano, levanta o queixo. E daí ele faz isso aqui, ó. Por quê? Porque é como ele entende. Eu também, minha professora briga comigo. Porque ele não entende. Então, eu comecei a mudar, porque eu comecei a ver que não era efetivo o comando que eu dava. Aí eu falei, fulano, olha pra frente. Aí quando você vê que ele já vai baixar, olha pra frente. É o olhar que vai mandar na cabeça de vocês. Então, hoje em dia, quando eu danço, eu sou mega cega, né? Eu sou míope. E daí, quando eu danço, eu não vejo nada, graças a Deus. Mas, o que eu faço quando eu danço? Eu olho sempre um pouco mais acima do que a minha linha média. Porque eu tenho mania já de ficar olhando pro chão. Então, eu sempre tento olhar meio que pra essa dobra aqui, né, do teto com a parede. Eu sempre tento olhar meio que assim, diagonal pra cima. Porque assim, ó, eu cresço, eu danço, eu cresço e o meu pescoço ele também cresce. Claro que eu preciso mudar muito isso ainda tenho que melhorar essa questão, mas a gente não é perfeito, né? Bom, vamos lá. Abdômen já foi, cotovelo, para encerrar a nossa live. Não, tem mais um, que é o final, deixa eu correr. Cotovelo, gente, olha só, tem uma questão. Quando eu comecei a dançar também, muitos professores falaram isso já também. Gente, quando eu comecei a dançar, eu tive um monte de professor, tá? Então não é uma professora ou professor que me ensinou isso. Ao longo da minha jornada e minha carreira, alguns professores me ensinaram dessa maneira, que era o cotovelo pra fora. É o seguinte, automaticamente quando a gente pede para o nosso aluno manter o cotovelo para fora, a gente acaba gerando uma tensão muscular do nosso trapézio. Por quê? Porque normalmente a gente não é acostumado a ficar nessa posição. Então, o cotovelo para fora acaba gerando uma tensão desnecessária no teu trapézio e daqui a pouco tu tá assim. Não se dança assim. Vocês não vão ver ninguém dançando dança do ventre assim, tá? Então, o cotovelo ele não tem que estar para trás, porque automaticamente quando você bota o seu cotovelo para trás, acaba tensionando o trapézio e você não vai conseguir sustentar essa posição por muito tempo, porque a gente não nasceu para isso. Ainda tá? Essa posição não é uma postura anatômica. O nosso cotovelo, ele não tem que ficar que nem galinha também, e também nem que nem avião. O nosso cotovelo, ele tem que as minhas mãos, elas têm que ficar na linha do ó. Esse tem que também, gente, não é regra. Até porque a gente dança com os nossos braços, né? Eu tô falando tudo de questão de vocabulário. O nosso cotovelo, pra fora, ele gera maior tensão. Pra baixo, eu consigo que as minhas escápulas, elas se juntem. Lembra do comando de juntar, aproximar as escápulas? Olha só o que acontece com a minha escápula. Quando o meu cotovelo tá pra fora e quando o meu cotovelo tá pra baixo. Então, o que eu quero? Eu quero que minhas escápulas, elas se aproximem, não se afastem. E a gente não tem como afastar, a gente não tem como juntar, aproximar a escápula se o meu cotovelo estiver pra fora. Então, não faz sentido, tá? É só isso que eu quero mostrar pra vocês. E pra finalizar, porque a gente já tá acabando, o tal do abrir e fechar a costela. Gente, olha só. A gente não tem como abrir e nem fechar a costela. A gente não tem autonomia no nosso corpo para decidir se abre costela e fecha costela. Não tem, tá? A gente não tem como controlar. A nossa costela, na verdade, ela não se abre e ela não se fecha. Ela só se afasta e se junta na inspiração e na expiração. Se a gente for... Eu nem sei como é que é a postura básica, é a costela fechada, né? Se a gente dançar com a costela fechada, eu vou dançar sempre soltando o ar. Porque é o único momento em que a nossa costela se fecha é quando a gente solta o ar. Então, não tem como a gente pedir para o nosso aluno dançar com a costela fechada. Se a gente dançar com a costela fechada, a gente vai passar 1 hora e meia dançando na nossa aula, soltando o ar. Só soltando. Em nenhum momento a gente puxa.
Inspira. Porque no momento em que a gente puxa o ar, a gente abre a costela. Então, afasta a costela. Então, não peçam pro aluno de vocês fechar nem abrir costela. Porque, olha, não sei vocês, mas até hoje eu não consegui ter o comando da minha costela. Gente, Mary, então o que eu faço? É todo esse roteirozinho que eu dei pra vocês. Então não é abrir nem fechar a costela. A nossa musculatura de core, que na verdade é essa musculatura que fica em cima das minhas costelas, elas trabalham em conjunto com as outras partes, certo? Não é só uma coisa. Então a gente tem que pensar separadamente. Tranquilo? Já deu nosso tempo. Olha só, 1 hora já. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da live. Eu amo esse tema demais, demais, demais. A gente deixa combinado, então, na semana... Hoje é quarta. Na segunda-feira, que é a nossa outra live, a gente falar sobre hiperlordose, um assunto, então, que vocês pediram. Então, quem tem hiperlordose, se prepara para a próxima live. Pode me fazer pergunta. Anota que tudo de hiperlordose eu vou falar na próxima aula, na segunda-feira. Certo? Super beijo, bom resto de semana e até semana que vem. Estica, ó, lá atrás, estende e aqui. Estende e aqui. Vocês estão vendo que cria um micro espaço no meu joelho? Esse é o espaço da semiflexão. As pessoas acham que semiflexão do joelho é uma coisa consciente.